no capítulo 4, do verso 13 até o verso 22. Ruth 4, 13 a 22. Vamos ler de forma alternada? Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Esrom gerou Rão, Rão gerou a Aminadab. Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed. Santo Deus, mais uma vez nós erguemos a nossa voz para lhe agradecer. Primeiro, por estarmos vivos. Segundo, porque o Senhor nos trouxe aqui essa noite para que a tua palavra fosse pregada aos nossos corações. E humildemente nós pedimos que fale ao nosso entendimento. Que não saiamos daqui, ó Deus, sem entender a sua palavra, mas que o Senhor faça viva a sua palavra em nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, você tem parentes, correto? Se não faz isso agora, já fez ou pretende fazer, juntar os parentes no final do ano, conversar fiado, dar risada, comer um frango, uma macarronada, alguma coisa do tipo. É bom juntar gente, é bom juntar parente. E quando juntamos parentes, geralmente lembramos daqueles parentes bons, daqueles parentes não tão legais, daqueles parentes que já se foram, daqueles parentes que talvez alguns que estão ali não conheçam, e nós somos assim, essa é a família brasileira, nós somos ligados pela saudade, nós somos ligados por laços de amor, de afeto, de coração, nós somos ligados por descendência. Às vezes, quando nós encontramos uma pessoa que tem o mesmo sobrenome, nós começamos a pesquisar para ver se essa pessoa não é ali um parente próximo. Às vezes, quando eu faço visita, quem já tive aí a oportunidade de visitar e te perguntar, eu geralmente pergunto, mas você veio de onde? Quem eram seus parentes? Você conhece fulano? E daqui a pouco a gente começa a conhecer pessoas, a conhecer lugares e conhecer descendências. Como é interessante isso. Como é interessante, como é bom ouvir boas histórias daqueles que foram os nossos antepassados. E como seria bom se nós, quando já morrermos, quando nós já passarmos daqui para uma melhor, se deixarmos ali boas histórias, um legado de notícias boas, de histórias bonitas, e não aquele que diz assim, já foi tarde, viveu até demais. Eu espero que quando eu morrer, eu espero que seja bastante tempo para frente, bem para frente, eu quero dar trabalho para os meus filhos, igual eles fizeram. Eles eram pequenininhos, eu tive que cuidar deles, trocar fralda. Eu pretendo fazer isso. Eu pretendo me vingar, no bom sentido. Mas eu pretendo deixar legado. Coisas chatas vão ser lembradas, mas coisas legais também vão ser lembradas. Amados irmãos, aqui no finalzinho desse livro de Ruth, apenas 85 versículos, o livro todo, 4 capítulos, uma história de um homem que não quis enfrentar uma crise, que levou a sua família para uma terra proibida, que lá morreu, seus filhos também
se casaram com pessoas que não eram para se casar, morreram também. Essa família foi se desfazendo, até ficar só Noemi e Ruth. Ruth sacode a poeira para dar a volta por cima, para ir trabalhar, para ir ganhar o pão de cada dia. Vai colher na terra de Boaz. Boaz ali é reconhecido pelo seu resgatador. Ela se apresenta a Boaz, pede Boaz que fizesse o seu compromisso com ela. Boaz diz: olha, tem um rapaz mais moço que eu, ou melhor, mais próximo do que eu. Ele chama aquele rapaz na porta da cidade, nós falamos isso domingo passado. Fala da situação das terras de Elimeleque, fala da situação de Ruth. O rapaz não quer se casar com Ruth, libera a Ruth para casar com Boaz. Ele de pronto, ele fala perante as testemunhas que ali estavam, que ele tinha resgatado as terras de Noemi, as terras de Elimeleque, Malom e Quilion, e também casaria com Ruth. Nós falamos um pouco sobre casamento, sobre a graça, sobre a alegria que é casar. Só que o texto ele continua e ele parte para o fim, ele aponta agora para um descendente, para uma descendência. O livro termina com a genealogia. Começa com a genealogia pequena, da família de Elimeleque, e termina com a genealogia grande, que vai até Davi. Nós, em via de regra, nós não gostamos de genealogia. Achamos genealogia chato. Porque é fulano que ganhou cicrano, que fez o quê, é chato. Mas quando olhamos com a perspectiva de entender a história, ela deixa de ser chata. Então vimos que agora é apresentada aqui uma descendência, uma linhagem. Então, meus amados irmãos, estes que foram resgatados, esses que foram religados, esses que foram ainda antes da criação do tempo, essa história foi escrita e aqui apresentada, vivida sem entender nenhuma dessas linhas. Elimeleque não entendia, Noemi não entendia, Ruth não entendia, Boaz não entendia, nenhum deles entendiam os planos de Deus. Mas como nós já falamos nessas outras 6 exposições, que, a bem da verdade, Deus estava guiando todo o plano. Deus estava na sua agenda fazendo todo o entrelaçar de linhas, para que no final fosse demonstrado ou mostrado para nós essa história de amor, trágica sim, mas recheada de amor, recheada da soberania, presbítero André, como tu falou mais cedo, recheada da soberania de Deus. Então vamos dar uma observada sobre esse descendente. O que esse descendente quer dizer? O livro de Ruth então termina colocando esse holofote, essa luz em Obed. Mas esse livro não fala de Obed, ele não quer apontar para Obed. Observe, em primeiro lugar, o descendente é visto como uma dádiva de Deus, como um dom, como uma dádiva. Um filho é uma dádiva de Deus. A Bíblia diz que os filhos são herança. E feliz o homem que enche a sua aljava destes filhos, que eles são flechas na mão do guerreiro. Eles são aqueles que são lançados com um alvo específico que é glorificar a Deus. São dádivas do Senhor. Eles não são acidentes. Filhos não são caos na vida, mas filhos são dádiva, presente do céu. Pode ser que os pais não planejem, talvez, o filho. Até mesmo não queiram ter filhos, mas eles são concedidos por Deus. A moda hoje é não ter filhos. A moda é ter um filho, no máximo 2, porque já está bom. A moda é que nós não podemos encher mais a terra, porque está muito difícil, os dias são maus. A moda é que nós não precisamos ter filhos, já que temos cachorrinho. Não precisamos ter filhos se eu tenho uma calopsita. Não precisamos ter filhos se eu tenho um passarinho. A bem da verdade eu não tenho nada, tem um gato do vizinho que come lá em casa. Nem esse trabalho de ter bichinho o povo quer mais. Então, amados irmãos, olhar para os filhos na perspectiva de bênção
faz toda a diferença na vida nossa. Observe o verso 13, Boaz tomou Ruth, coabitou com ela e concedeu Deus que ela tivesse um filho. Nós falamos que provavelmente Ruth poderia ser estéril, eu não posso afirmar, mas tudo indica que, porque ela ficou um tempo casada com Malom, ela não teve filhos, ela não pôde ter filhos. A gente não sabe se foi por causa do período de tempo que ela ficou casada, ou era porque ela era estéril. Quando nós olhamos para a promessa dos anciãos, que ela fosse fértil, assim como Lia e assim como Raquel, quando põe Raquel em primeiro lugar, nos leva a entender que ela era estéril, e que Deus estava, através da boca desses homens que estavam na porta da cidade, abençoando com a fertilidade aquela mulher. Então passa, aqui já não é mais um dia, uma noite, uma tarde na vida de Noemi, mas é um período, pelo menos de 9 meses, pelo menos de 9 meses, mas ela vai e ela tem um bebê, e esse bebê é bênção, é presente. Foi isso que os anciãos que estavam na porta, quando ela casou, abençoou o casal e falou: vocês vão ser prósperos. Amados irmãos, se há um tema que domina o livro de Ruth, acima de todos os outros, é esse tema da providência soberana de Deus, é esse tema da nossa dependência de Deus como seres humanos. Deus é a fonte da vida, e a vida, assim como as outras coisas, são bênçãos. Ou seja, é um dom de Deus para mim e para você. E particularmente, aqui, a concepção de um filho é entendida como um dom de Deus. Lembre-se sempre, no Antigo Testamento, até no dia que Jesus veio, que toda mulher desejava ter filho, porque ela podia gerar o Messias, era a promessa. Então, toda mulher desejava ser mãe de filhos. Quando elas não assim podiam, elas clamavam, elas choravam, elas entravam em oração, elas pediam a Deus. Lembra de Ana? Que ela começou a orar com tanto fervor, com tanta intensidade, que o sacerdote achou que ela estava bêbada, e ainda deu um esculacho nela: só não toma vergonha, hora dessa do dia, já bêbada. E ela contou a aflição dela. E um tempo depois ela entrega Samuel como sacerdote no templo, porque ela foi mãe de filhos, uma mulher que não podia ter filhos. Filho é bênção. Amados irmãos, olhando para esse aspecto como um dom de Deus, o debate que nós temos hoje do aborto torna-se até uma coisa terrível. Quando nós olhamos para filhos como bênção de Deus, dom de Deus, dado por Deus, interromper uma vida no ventre não faz o menor sentido. Essa máxima que tem, meu corpo, minhas regras, ela não cola, porque não é o corpo dela e não é a regra dela. Mulher, homem que está aqui, que pode por acaso ter passado no momento da vida em abortar, ou de incentivar alguém a abortar, a vida que está no ventre daquela mulher é uma vida que Deus deu. E quem tem dom da vida é Deus. Quem pode dar e tirar é somente Deus. Então, meus amados irmãos, trata-se dessa nova vida, dessa obra-prima nas mãos do Senhor. É o Senhor que dá. Vemos a cada ano milhões e milhões de bebezinhos que são aí pelo mundo afora, legalmente, ainda no ventre, retirado em pedaços. Talvez vocês não tenham estômago para ver, mas se tiver, procure no YouTube como é feita a retirada de um bebê de 12 semanas. Vai arrancando o bracinho, a perninha, os pedacinhos, até arrancar tudo. Pensar que Deus colocou a vida ali, que Deus soprou a vida em mim e em você, em nossos filhos, e há de soprar naqueles que virão. Pensar na legalidade de um ato tão cruel desse, ele é desumano, para não dizer anticristão, antibíblico. Tem uma enfermeira cristã nos Estados Unidos, que ela diz que numa ala do hospital, enfermeiras lutam a fio para salvar vidas
de bebezinhos prematuros, que estão ali lutando entre a vida e a morte. Sabe, dessas pessoas que põem, eu conheço várias, que põem lá, este é meu milagre, porque esse filho quase não veio, sofri tanto na gravidez, mas Deus me sustentou, e botou anjos na vida da gente, enfermeiras, médicos, que nos ajudaram, nos abençoaram. E essa enfermeira diz que a mesma quantidade de gente que vive brigando pela vida numa ala do hospital, é uma mesma quantidade na outra ala, matando bebezinhos. Então, olhe para a perspectiva de um filho como dádiva de Deus, assim como as Santas Escrituras nos mostram. Em segundo lugar, um descendente, ele é visto como uma dádiva também para a família. Além dele ser um presente dado de Deus, ele é dado para a família. Do verso 14 até o verso 17, nós vemos a narrativa que as mulheres diziam para Noemi, olha, Noemi é vó, Noemi agora tem um filho, Noemi foi abençoada, ela tem um resgatador, ela tem uma nora que a ama, e vale para ela mais do que 7 filhos. Irmãos, John Piper, quando ele estuda esse texto, ele fala o seguinte, o foco no verso 14 a 17, não é sobre Ruth, nem sobre Boaz, mas é sobre Noemi. Mas o descendente não é a criança? Sim, é a criança, mas o foco agora do verso 14 a 17, passa para Noemi, aquela que veio cheio de amargura, cheio de aborrecimento, que diz, olha, eu não sou mais Noemi, eu sou Mara. Ela voltou de Belém amarga, ela voltou triste. Nós vemos isso no capítulo 1, no verso 20. Ela voltou para Belém pobre, ela voltou sem prosperidade nenhuma, ela voltou para Belém olhando para Deus como um inimigo dela, e não como um ajudador. Ela voltou para Belém vendo Deus como aquele que estava flagelando, batendo, surrando ela, e não como aquele que era o consolador da vida dela. E o livro de Ruth nos mostra que a vida do justo, a vida daqueles que foram justificados pelo sangue de Cristo, não são, como eu disse na semana passada, como eu tirei daquele livro O Peregrino, de Joe Bunny, que diz, a vida não é uma pista reta rumo à glória, mas é uma estrada cheia de curvas, cheia de despenhadeiros, cheia de surpresas, cheia de dificuldades. E a história do livro de Ruth começa com perdas. Começa numa triste história, perdas de Noemi, mas ela termina com ganhos para Noemi. Aquela mulher que não tinha mais nada, e ela diz isso às suas noras, agora ela pega um bebezinho no colo. Quem é vó? Eu vou repetir, a minha esperança é que os meninos casem, tem bastante filho, ou vontade de ser vô, mas no tempo certo, casado, viu os meninos? Pegar um bebezinho, essa mulher que não tinha esperança nenhuma. A história começa com morte, mas termina com nascimento. Mas esse filho é para quem? Pastor, você está enganado, esse filho é de Ruth, né? O texto quem escreveu um pouco errado, esse filho é de Ruth. Mas o versículo 17 diz que as vizinhas deram nome a ele. Não foi nem Noemi que deu nome, ó. As vizinhas deram nome para ele, dizendo, nasceu um filho, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed, que é pai de Jessé, avô de Davi. Sabe o que significa Obed? Servo, adorador. Amados irmãos, as mulheres disseram que um filho nasceu Noemi, não a Ruth, mas por quê? Para mostrar que a Noemi, o que Noemi tinha dito acerca de Deus, o que Noemi sentia acerca de Deus, não era verdade. Noemi, você está enganada. Deus lhe deu um filho, Deus lhe deu um neto. Queridos, se tivermos mais paciência para esperar, escuta isso, se tivermos mais paciência para esperar o tempo oportuno de Deus, nós veremos que Ele trabalha para nós e não contra nós. Igreja amada, muito cuidado com a geração miojo.
Vocês vão ouvir falar muito sobre geração miojo. É a geração 2 minutos, 1 minuto, é agora, eu quero e quero agora. Eu preciso e preciso de agora. Eu quero e quero hoje, quero agora, eu não vou esperar. Às vezes a gente vê criancinha, né, que assistir um desenho, não sabe nem falar, mas aponta para a televisão e faz um barulho, né? Só mãe entende. Fala, está pedindo o desenho da Dora Aventureira. Não falou nada, mas a mãe entendeu até qual é o desenho. Nem sei se passa esse desenho de Dora Aventureira mais. Mas se você não dá, ele chora, ele grita. Percebeu? O problema é que nós temos um monte de gente mais experimentada, que tem vivido a geração miojo, que é a bênção de Deus, mas que é agora. Olha quanto tempo passou na vida dessa mulher. Do dia que ela saiu de Belém até agora, ela pegar no bebezinho no colo. Quanto tempo ela teve que esperar? Quanto tempo ela teve que esperar para entender que Deus é dono da história? E as vizinhas chegaram para ela e falaram, olha, você foi abençoada, você foi agraciada. Então nós podemos dizer, não, Noemi não voltou pobre de Moabe, ela voltou com Ruth. Que as próprias vizinhas disseram, ela te é mais valiosa do que a perfeição de filhos, 7 filhos. 7, número da perfeição. Ela te é mais do que filhos, porque ela teve 2 filhos e não teve neto. Ruth é para você melhor do que 7 filhos. Já pensou? Uma mulher que não era do sangue de Noemi, que não era da linhagem de Elimeleque, e essa mulher, na roda de amigos, do final de ano, da juntação ali de família, na hora que estiver degustando ali um peru de Natal, vai dizer, lembra de Ruth? Rapaz, que menina abençoada, deixou os deuses dela, se converteu ao Deus Yahvé, se apresentou a esse Deus maravilhoso, que vive e que reina eternamente, não comeu o pão da preguiça, mas foi trabalhar, não teve vergonha, meteu a cara e foi trabalhar. Lembra de vovó Ruth? Não é bom ser lembrado dessa forma? Foi o próprio Deus que trouxe Ruth de Belém, a Belém, para abençoar a vida de Noemi. Entendeu, Adilson? A gente falava na primeira exposição, lá na casa do seu Galvão. Agora nós podemos dizer, foi Deus que fez, transformou, foi Deus que aproveitou a teimosia de um homem, a imprudência de um homem, em bênçãos para a família cristã, em bênçãos para mim e para você. E o que nós temos a ver com isso? Se nós somos filhos de Jesus, nós temos tudo a ver com isso, nós temos tudo a ver com isso. Amados irmãos, Noemi não estava percebendo, mas Deus é que estava conduzindo o destino feliz na vida dela. Noemi deu a impressão de que não havia nenhuma esperança de Ruth casar-se em Belém, para suscitar ali descendente, uma linhagem, uma família. Contudo, foi Deus que presenteou com Boaz, um homem rico, piedoso, parente da família, para casar-se com Ruth. Noemi reconheceu que por trás daquele encontro, que para o humano pode ser casual, não era casual, não era por acaso, mas estava na agenda, estava dentro da bendita providência divina, que não esquece da sua benevolência para conosco, nem com os vivos, nem com os mortos. Igreja amada, toda perda que o povo de Deus suporta na vida, Deus transforma em ganho. Isso não é profetada, isso não é promessas infundadas, isso é constatação de dados. Toda perda que o povo de Deus suporta na vida, Deus transforma em ganho. É só você parar e observar a sua própria vida, seus próprios dias, e você verá quanto Deus tem feito. Não é isso que nós cantamos? Se nós pararmos de observarmos as bênçãos de Deus, veremos quantas bênçãos Ele tem nos dado.
Quantas bênçãos Deus tem transformado nas nossas vidas. Mas se ficarmos na geração miojo, com essa pressinha que nós temos no coração, nós não vamos ver nada. Nós vamos tentar atropelar Deus, nós vamos sair da casa do pão, buscando pão em outro lugar, e vamos achar provavelmente morte, tragédias, até que nós voltamos para onde Deus quer que nós estejamos, e ali Deus nos abençoa, ali Deus transforma as nossas vidas. Essa é a palavra dele. Foi Deus que abriu o ventre de Ruth para que Ruth concebesse. Nós já falamos sobre isso. É Deus que continua trabalhando em favor de Noemi. É Deus que continuou trabalhando em favor de Boaz, de Ruth. É Deus que continuou trabalhando em favor de Obed, em favor de Jessé. Foi Deus que continuou trabalhando na vida de Davi, e assim em toda a sua descendência até chegar em Jesus. E é Deus que vem trabalhando até chegar em mim, até chegar em você, e até chegar em nossa descendência. E esse é um Deus que é incansável. É um Deus que não dorme, que não dormita, é um Deus que não fica olhando alheio à situação, mas é um Deus que comanda todas as coisas. Amados irmãos, foi Deus, sempre foi Deus, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Quando Ruth casou-se com Boaz, deu um filho a Noemi e deu um filho a Boaz. Amados irmãos, o descendente também ele é visto como uma fonte de alegria para o lar. Dádiva de Deus para a família, e ele é visto como fonte de alegria para uma casa. Menino em casa toca o terror, ou é só lá em casa? Talvez os daqui sejam, talvez o Joca seja calminho. Né? Criança é a alegria da casa. Criança faz esse furdunço na nossa casa. Amados irmãos, o neto de Noemi é alvo das orações das mulheres de Belém. Ele seria o resgatador dessa mulher. A sua família se perpetuaria na terra por intermédio de Obed. É isso que nós devemos botar os olhos. É por causa dessa bênção que Deus deu, que a alegria chegou no lar de Noemi. Nesse sentido, não foi Boaz. Lembra lá nos 2 primeiras pregações que eu falei de uma palavra chamada Goel, que significa resgatador? Nesse sentido, não é Boaz mais o resgatador. Agora passa-se ao seu neto, a Obed. Ele é o resgatador de Noemi. O resgatador de Ruth é Boaz, mas o de Noemi é o seu neto. Amados irmãos, foi ele quem fez perpetuar o nome da família de Noemi sobre a terra. Foi ele que deu amparo, foi ele que daria amparo à velhice de Noemi. Provavelmente Boaz já era elevado na idade, já era um solteirão, que casou-se com Ruth. Lembra que ele falou? Você não foi atrás dos mais moços. Não sei falar o plural de moço não. Os mais jovens, pronto. Você não foi atrás dos mais jovens, mas você veio atrás de mim. Queridos, então ele seria aquele que iria consolar, queria proteger, o homem da casa, é aquele que assumiria as responsabilidades, é aquele que olharia para a barata e falar: qual é, barata? Eu vou te matar porque a minha avó e minha mãe são menininhas. É aquele que ia sair para matar o leão, para matar o urso, para procurar mantimento para dentro de casa na velhice de Noemi, na velhice da sua mãe Ruth. Era ele também que teria um nome afamado em Israel, ou seja, para além das fronteiras da sua cidade. Obed ainda seria o restaurador da vida de Noemi, e Noemi não teria uma velhice amarga. Seus melhores dias não estavam mais enterrados no passado, mas seus melhores dias estavam no porvir. Aquela mulher sem esperança, agora vê esperança. Amados irmãos, em quarto lugar, o descendente também, ele crescia em uma família onde reinava o amor e a harmonia. Eu acho muito lindo essa parte do final aqui do livro de Ruth, quando fala do amor e da harmonia. Eu creio que é o que mais nós procuramos em nossas famílias.
Há duas coisas importantes para falar sobre isso. Ruth ama a sua sogra, ele é melhor do que 7 filhos. Transborda em todo o livro o belíssimo relacionamento entre Ruth e Noemi. Agora as mulheres da cidade dão esse testemunho público acerca deste amor. Pois tua nora que te ama. Irmãos, será que numa reunião de pessoas poderão falar isso de você? Sua nora que te ama, sua sogra que te ama, sua mãe que te ama, seu pai que te ama, seu filho que te ama, sua avó, sei lá. Essas mulheres dizem que ela era melhor do que 7 filhos. Noemi cuida do neto sem qualquer atitude de ciúme de Ruth. Olha só o verso 16. Noemi toma o menino e o pôs no regaço e entrou para cuidar dele. Pois pegou o menino e botou no colo. Eu fico me teleportando para a cena. Noemi com aquele menino escanchebado assim, igual uma baiana. Baiano que bota assim um menino, uma perna para cá, uma perna para lá, assim, ó, né? Eu acho que é só baiano que faz isso. Pega o menino por detrás aqui assim, pega assim, faz tipo uma cangalhazinha, e andando dentro da cidade. Conhece? Meu neto, Obed, o nome dele é Obed. Eu não tinha nada, ó, meu netinho. Eu fico imaginando que Ruth provavelmente tenha saído pela cidade, se amostrando, dizendo, olha, Deus me presenteou, olha como Deus é bom. Essa mesma mulher que dizia que Deus estava assolando a vida dela, hoje ela entende o favor de Deus. Amados irmãos, Noemi não apenas tem a alegria de receber um neto, mas tem um privilégio de cuidar desse neto. O privilégio de cuidar do neto. Ruth não tentou afastar o filho da avó, hora nenhuma. Não deixou a avó pegar o menino no colo, não deixou a avó ensinar, pelo contrário, deu liberdade de instrução para a avó. Noemi esperava a amarga velhice. Noemi esperava uma velhice solitária, mas agora ela tem um neto. E ela falava isso de boca cheia. Ela era amada e tinha um lugar de honra. O bebê, em certo sentido, simbolizava tudo isso aí. E Noemi se dedica a esse neto, passa a instruir esse neto. Provavelmente Ruth ela não tinha condição de instruir esse neto nas Sagradas Escrituras. Lá em Deuteronômio diz que nós devemos instruir os nossos filhos, inculcando-os, sentado, deitado, ao levantar, ao dormir, ao comer. E aqui quem faz isso é Noemi, esse descendente tão maravilhoso. Em quinto e último lugar, o descendente agora, ele trará ao mundo uma semente abençoada. Todo bebê nascido nesse mundo é um voto a favor do futuro. Todo bebê nascido nesse mundo é um voto ao favor do futuro. Está vindo? Já escolheu o nome, presbítero André? Pode falar? George. O George está vindo aí, irmão do Theo. Para a igreja que não sabia que era menino, agora todo mundo sabe, até na internet. Eu sou terrível. O George está vindo aí. E a alegria, isso é um voto no futuro. Não é ter medo, é para saber que Deus está no comando, que Deus está no controle e que não vai faltar sabedoria para o presbítero André e para a Lorena cuidar dos seus filhos. Não vai. Amados irmãos, ao segurar um bebê, nós seguramos o futuro nos braços. O livro de Ruth conclui com uma curta genealogia, ligando Perez, filho de Judá, com Davi. Obed, filho de Ruth e Boaz, tornou-se pai de Jessé, Jessé, pai de Davi, o maior rei de Israel. O próprio Messias viria ao mundo 1000 anos depois desse grande monarca Davi, sendo chamado de
filho de Davi. Não é isso? Filho de Davi, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim. Não é isso? O autor do livro de Ruth não olha apenas para Obed, mas ele eleva os seus olhos e vê além. Ele olha para a história da redenção, igreja. É para a história da redenção que os olhos do escritor de Ruth estão. É para a história da redenção que os nossos olhos precisam estar sempre. Deus não estava trabalhando apenas para prover bênçãos materiais para Noemi. Deus não estava trabalhando somente para gerar bênçãos materiais para Ruth, para o povo de Belém, mas Ele estava preparando o cenário para a chegada de Davi. Amados irmãos, o maior rei de Israel, o nome de Davi trazia consigo a esperança do Messias. O nome de Davi trazia consigo a esperança de um tempo de paz, de justiça, de liberdade, em que o pecado e a morte seriam vencidos. A história do livro de Ruth abre as cortinas, desacortina para que a esperança apontada para Cristo venha à tona, venha a lume, venha ao palco. É para Cristo que o texto está apontando. Ao falar que desembocava em Davi, é para Cristo que nós temos que fazer a ligação. Cristo, o filho de Davi, aquele que veio para nos salvar. Os crentes considerarão também cuidadosamente a genealogia que aparece no começo do Evangelho de Mateus. E é interessante que lá no Evangelho de Mateus, nós vemos que nós somos limitados a uma única vida, ao entendimento, mas dentro de uma genealogia as pessoas não se perdem. Quando nós olhamos para a genealogia que está lá em Mateus, nós vemos quem lá na genealogia? Uma dessas pessoas é Boaz, é Obed. Nós vemos lá a Ruth, nós vemos Obed, nós vemos Davi, nós vemos Jessé, nós vemos essa turma toda. Nós vemos pessoas que não eram e Deus as fizeram. Pessoas que não eram da turma de Deus e Deus as chamou dentro da vontade dEle, para fazer a vontade dEle. Às vezes nós achamos que genealogia é um emaranhado de nomes sem sentido. Para que eu vou decorar isso? A bem da verdade, quando nós olhamos para a genealogia, nos faz lembrar que Deus é dono da história, que Deus está agindo desde a criação, desde o haja luz, até o dia em que Jesus virá sobre as nuvens, em alto poder e glória. Igreja, esse é o meu desejo, é o meu anseio. Quando nós olhamos para a genealogia, nós vemos que há propósito para tudo. De novo eu vou repetir o que eu já falei em outras pregações. Não usemos desses propósitos infindos de Deus para sair por aí fazendo besteira. Não se esqueça que nós temos a soberania de Deus, mas nós temos um negócio chamado responsabilidade humana. Tudo que nós fazemos, nós pagamos por isso. Tudo que nós fazemos aqui, nós vamos pagar. Entretanto, Deus ele vai transformar aquilo que aos nossos olhos não tinha mais jeito, em bênção, de acordo com a vontade dEle, de acordo com o tempo dEle, de acordo com os propósitos dEle. Então, amada igreja, nós podemos ver que para o cristão sempre haverá uma conexão entre os acontecimentos ordinários e uma vida ampla da obra de Deus. Sempre os eventos extraordinários e ordinários caminhando dentro da vontade de Deus. E o livro de Ruth aponta para isso. Aponta para Davi. Davi aponta para Jesus. Jesus aponta para a glória final, quando nós vamos reinar com Ele na glória eterna. Nós cantamos isso aqui, que nós almejamos ver, e não é ver aqui, mas é ver na glória eterna, é viver na glória eterna, quando nós reinarmos com Ele na glória eterna, lá, onde Ele há de enxugar as nossas lágrimas,
onde há de retirar a nossa dor, porque o pecado não mais existe. É para lá que os nossos olhos devem estar, é para lá que nós devemos olhar, quando nós lermos o livro de Ruth, e saber que diante de tanta tempestade, de tanta intempérie, o Senhor mudou a concepção de Ruth, porque a história já estava traçada desde o começo, porque Deus sabe o fim desde o começo. Deus é Deus. Eu quero fazer algumas aplicações finais. Primeiro, não importa quem somos, a nossa nacionalidade, não importa a nossa família, não importa a nossa cultura, não importa os nossos bens, não importa. A nossa vida ela foi planejada por Deus. Nós não viemos nesse mundo por casualidade. Bote isso na sua cabeça, você não está nesse mundo por casualidade. Tu está vivo porque tem propósito para você. Eu sei. Eu não faço a mínima ideia. Lembre-se sempre que há um plano perfeito de Deus, regendo toda a história. Ruth, uma viúva moabita, que além de estrangeira, era pobre e desamparada. Deus, contudo, providenciou para ela não apenas uma família e riquezas, mas perpetuou o seu nome, fazendo dela a genitora de uma abençoada descendência. Aquela viúva que um dia largou o teu povo, os seus deuses, que largou aquilo que aprendia no passado, aquela viúva que viveu em tempos tão tenebrosos, tem o seu nome relembrado com honra de gerações sem fim. Olha aqui hoje, que dia que é hoje? Nós estamos falando de Ruth hoje, e mês que vem vai ter alguma igreja pregando sobre ela, e depois, infinitamente, até o Senhor voltar. Não importa, mas lembre-se, Deus planejou toda a nossa história. Segunda aplicação, olhando para esse livro, o casamento, vou falar de casamento de novo. O casamento é uma grande fonte de bênção, quando é feito dentro da vontade de Deus. Boaz era um homem rico, mas sua vida carecia de um propósito maior. Antes de conhecer Ruth, Boaz trabalhava, ganhava dinheiro, vivia bem, mas não tinha um propósito. Não tinha um propósito maior. O casamento nos dá um elevado propósito para viver. Boaz tão logo conheceu Ruth, tão logo viu Ruth na eira. Boaz tão logo conhecendo Ruth, buscou esse propósito com todas as forças de sua alma. O seu casamento abriu novos horizontes para intervenções gloriosas de Deus na sua vida. Foi somente a partir do casamento que as coisas mudaram na vida de Boaz. Quem nunca falou isso quando vê um menino meio descabeçado e fala assim: quando casar, se acerta? É verdade. De outro lado, nada é mais frustrante de um casamento feito às pressas. Nada é mais frustrante de um casamento sem reflexão. Nada é mais frustrante de um casamento sem apoio da família. Nada é mais frustrante de um casamento sem a alegria das testemunhas, sem a convicção do amor. Amada igreja, o casamento pode ser um jardim de flores, diz Hernandes Dias Lopes. O casamento pode ser um jardim de flores ou um deserto árido. O casamento pode ser um voo para a liberdade ou uma prisão tortuante. Hernandes é um poeta, né? O casamento pode ser um jardim de flores ou um deserto árido. O casamento pode ser como um voo de liberdade ou uma prisão tortuante. Então, quer ser abençoado, faça dentro da vontade de Deus. Faça como Deus requer que nós façamos. Faça como Deus pediu que nós façamos, e não diferente disso. Terceira aplicação. Nós vimos aqui que a história é regida por Deus. Aqui fala da história de casamentos, certo?
Um fora da vontade de Deus, um dentro da vontade de Deus, nós vemos isso. Malom casando com Moabita, saindo fora da vontade de Deus, e depois essa Moabita casando agora com Boaz, mas dentro da vontade de Deus. E esse casamento, o casamento é para gerar filhos, se assim puderem. Então o casamento é uma grande fonte de bênção quando é feito da vontade de Deus, e os filhos são presentes de Deus nesse casamento. Os filhos são herança, eles valem mais do que as riquezas. Logo que Obed nasceu, você tem que perceber isso, logo que Obed nasceu, o texto silencia a respeito dos bens de Boaz. Volta e meia falava que Boaz, sempre falava Boaz, um homem rico, íntegro, tal, bens. Quando Obed nasce, não fala mais das riquezas de Boaz. Nada se compara à riqueza que os filhos representam, igreja. A chegada de Obed foi celebrada com mais alegria do que a colheita do trigo. Pessoas valem mais que coisas. Pessoas valem mais que coisas. Os filhos valem mais do que dinheiro. O nosso maior investimento deveria ser os relacionamentos. Nenhum sucesso, usar outra frase do Hernandes, nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Quarta e penúltima aplicação. A vida deve ser vivida com a eternidade na perspectiva. Paulo já dizia que se você vive pensando aqui na terra, você é mais do que infeliz. Se toda a alegria que você tem está nisso aqui, você é o mais dos infelizes. Mas a perspectiva nossa deve estar na eternidade. Então, uma palavra do livro de Ruth, a última palavra do livro de Ruth é Davi. Só que Davi não tinha nascido, ele ia nascer tempos depois. O texto mostra na perspectiva de futuro, na perspectiva de eternidade. Esse grande rei que haveria de nascer, ele foi mencionado para demonstrar que os nossos olhos precisam estar no céu. É aquela velha perguntinha: para onde você vai se você morrer agora? Onde você vai passar a sua eternidade? Onde está a sua herança? Onde está a tua riqueza? Como está a tua vida? Hoje talvez você possa não entender os planos de Deus, mas no andar de cima, lá na sala de controle, na sala do mestre, todas as coisas estão devidamente, meticulosamente planejadas e determinadas. Isso deve nos dar alento, deve nos dar paz no coração. Sabe aquilo que o mundo hoje chama de ansiedade? De preocupação, ou seja, ocupação antecipada? Ela é aflorada em nosso coração quando nós tiramos os olhos do futuro. Lembra de Pedro? Alta hora da noite, o mar, eles longe da praia, vem uma pessoa andando sobre as águas, e ele diz assim: quem é? Sou eu, Jesus. Se és tu, que eu vá até ti. E Jesus fala: vem. E ele vai. Enquanto os olhos dele estavam em Jesus, ele vivia o sobrenatural. Mas a partir do momento que os olhos dele saíram de Jesus, ele começa a afundar. Mas automaticamente ele volta os seus olhos para Jesus e ele grita pela única pessoa que poderia socorrê-lo. E Jesus o socorre. Talvez você precise disso hoje. Talvez você precise gritar para Jesus socorrer-te. Talvez você tirou os olhos de Jesus. Talvez você deixou de crer. Talvez você está vivendo situações tão difíceis na vida que perdeu o propósito. Mas o convite é que seus olhos voltem a olhar para o Salvador. Que seus olhos voltem para aquele que pode te salvar. Para aquele que é dono da sua história. Para aquele que guia
todos os seus passos. Para aquele que permite que você dê cabeçadas, sim, para que você entenda que Ele é maior e melhor na sua vida. Igreja amada, nós não caminhamos como os discípulos no caminho de Emaús, para o entardecer da história. Nós não caminhamos para isso. Essa é a última aplicação. Nós estamos fazendo uma viagem nós não estamos fazendo uma viagem rumo ao ocaso, ao acaso, ao nada. O fim da nossa jornada não será um túmulo frio, o fim da nossa jornada não será um túmulo coberto por pó, por terra, mas o fim da nossa jornada, para aqueles que têm Jesus no coração, que professam isso e que vivem uma vida debaixo da cruz de Cristo, é uma eternidade cheia de glórias. Esse é o fim. Falei e vou repetir, o inferno existe sim, no final de uma vida sem Cristo, mas a glória eterna sim existe, é no final de uma vida com Cristo. Amada igreja, reinaremos com Cristo para sempre. Aqui, como Ruth, cruzamos vales, pontes, atravessamos lugares estreitos, lamacentos, complexos. Aqui o nosso corpo é surrado, aqui nós adoecemos, aqui nós passamos pela fúria de tempestades, de clima difícil, de calor, de frio, nós passamos até mesmo pela morte. No entanto, a morte não tem a última palavra na nossa vida mais, porque nos foi apresentado Jesus, aquele que veio e tragou a morte, aquele que veio e tirou o aguilhão da morte sobre nós, aquele que nos tirou do caminho do inferno e nos colocou, nos religando com o seu sangue santo, costurando o nosso cordão até o céu, ligando-nos ao Senhor. Esse é o Senhor Jesus, o nosso Redentor, o nosso Goel, é aquele que é a ressurreição, é aquele que é a vida. E em breve, igreja, em breve, a última trombeta soará. Em breve, a voz do arcanjo será ouvida. Em breve, todos os inimigos serão colocados debaixo dos pés do nosso Senhor. Em breve, muito breve, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Em breve, igreja, muito em breve, deixaremos esse corpo de humilhação e seremos revestidos por um corpo de glória. Em breve, muito em breve, estaremos para sempre com o Senhor na glória. Isto é, se você tem um compromisso com Jesus de forma séria, de forma única, verdadeira, de forma para sempre. Não importa se agora o caminho está estreito, não importa se os seus inimigos, se os nossos inimigos são muitos, não importa como é que está teu coração agora, não importa se o mundo, se Satanás está furioso, não importa se temos muitos contra nós, o meu destino e o seu destino é a glória, e é o nosso próprio Senhor, vitorioso, que nos conduzirá para o nosso lar celestial. Eu creio nisso, eu vivo para isso. Pode me faltar pão, pode me faltar casa, pode me faltar tudo, mas não pode me faltar Jesus. Às vezes me falta alegria, às vezes me falta força, garra, às vezes eu não quero levantar da cama, mas quando eu lembro que Jesus levantou do seu trono de glória, se encarnou, viveu 30 anos, se apresentou, foi batizado ali por João Batista, saiu em ministério de 3 anos, podia ter matado aquele povo todinho de inimigo ali, só com um estalito de dedo, mas ele se entregou
por amor a mim, eu levanto da cama. Eu levanto da cama e falo, obrigado, Jesus, mais um dia na tua presença. Obrigado, Senhor. O Senhor está escrevendo a minha história, não está fácil não, eu chorei essa noite, está doído, mas o Senhor é meu Deus. Está doendo, mas o Senhor é meu Deus. No trabalho está difícil, mas o Senhor é meu Deus. Eu não tenho dinheiro, mas o Senhor é meu Deus. A saúde me falta, mas o Senhor é o meu Deus. E nada e nem ninguém pode me arrebatar das tuas mãos. Isso me faz caminhar, igreja. Isso deve lhe fazer caminhar. Foi isso que fez as famílias da fé caminharem. E nós somos essa família da fé hoje. Eu te desafio a fazer que nem Ruth, a sacudir a poeira e dizer assim, eu não vou ficar prostrado não, eu vou cair para dentro, eu vou trabalhar, porque ela fez uma promessa na profissão de fé dela, o seu Deus será meu Deus, onde você comer eu vou comer, e Deus assim a fez, viril, fértil, próspera, e o seu nome é lembrado até hoje. Que linda história de amor de Deus para com seu povo. Que linda história de amor de Deus para comigo, para contigo. Que não tem amor maior do que dar a própria vida pelos seus. Vamos ficar de pé e vamos orar? Glorioso Deus, mais uma vez, ó Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor prova o seu amor, dando-nos Jesus. E se nessa noite, ó Deus, aqui, alguém ainda tinha uma dúvida sobre esse amor incomensurável, que o Senhor aplique no coração, de forma estrutural, de forma cabal, todo o teu amor, que o Espírito Santo possa, ó Deus, inclinar os corações destes e compreender, ó Pai, e fazer compreender, que o Senhor nos ama a ponto de nos escolher, a ponto de nos dar paz, a ponto de nos mostrar diante das mazelas da vida que o Senhor governa essa vida. O Senhor nos dá história para mostrar-nos que o Senhor é o Senhor absoluto das nossas vidas e nós carecemos de Ti. Pai Santo, é em nome de Jesus que nós te pedimos, que a morada que o Senhor possa fazer em nossas vidas, seja de forma a incomodar o nosso coração, a ficarmos incansáveis na proclamação do Teu reino, a podermos, ó Deus, falar do Teu amor para todos aqueles que ainda não lhe conhecem, e que nós sejamos instrumentos do Senhor nesse evangelismo aqui na terra, que sejamos instrumentos do Senhor na Missio Dei, que é fazer adoradores, que nós possamos ser essa geração que lhe adora, lhe bendiz e anseia para o dia em que iremos encontrar contigo. É em nome de Jesus que nós oramos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre esta igreja e sobre a igreja do Senhor em todos os cantos deste mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Podeis assentar, igreja? Deus abençoe. Presbítero.